Vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa então de notícia que eu quero trazer para vocês é que até que enfim uma solução a respeito da ida do Bolsonaro para ir na posse lá do Donald Trump. A decisão já saiu ontem, no sábado. Alexandre de Moraes então deu, ele enquanto representante, né, o ministro do Supremo, que está no caso, nesse caso do Bolsonaro, da prisão do seu passaporte, aquela coisa toda, ele precisava de dar uma resposta e ele deu a sua resposta. Isso porque eu até acredito que o Alexandre de Moraes, eu acho que ele já sabia que essa história toda do convite, né, o convite que foi direcionado, segundo, né, supostamente que foi direcionado ao Jair, para ir na posse do Trump no dia 20 de janeiro, parece que já havia alguma coisa ventilando no ar assim de que não haveria nada oficializado em relação a esse convite. Por isso que o Alexandre de Moraes, inteligentemente, né, ele pediu então, porque o que acontece? Quando os advogados de defesa do Bolsonaro entraram com um pedido para que liberasse o passaporte do Bolsonaro, né, para ir lá nos Estados Unidos, foi apresentado então ao Alexandre de Moraes um e-mail, uma mensagem de e-mail. E segundo a informação que se tem, é que até o endereço de quem enviou, por exemplo, essa mensagem, não se sabe. Não tem nem como adivinhar para saber quem foi que mandou a tal da mensagem. Então, e tem outra, o convite chegou pelo seu filho, se eu não me engano foi o Carlos Bolsonaro, chegou por um dos seus filhos. A mensagem não chegou diretamente, por exemplo, para o Bolsonaro, mas sim chegou através dos seus filhos. Então, vocês já imaginaram assim que convite maluco, convite doido? Achavam que o Alexandre de Moraes iria se liberar de qualquer jeito, apenas apresentando uma mensagem de WhatsApp? Se eu não me engano, ou é do WhatsApp ou é mensagem por e-mail. Por isso que o Alexandre de Moraes, então, ele pediu, não, eu quero que vocês me apresentem de forma oficial, sabe? Convite bonitinho, oficializado, de que o Bolsonaro, então, seria o convidado para a posse do Donald Trump. É o que a defesa não conseguiu apresentar. Ou seja, eles não tinham o tal do convite. Então esse convite ao Bolsonaro é um convite meio estranho. Meio, não vamos nem negar que de repente ele possa ter sido convidado mesmo. Mas ficou uma coisa assim, meio que de qualquer jeito, sabe? Aquela coisa descabelada, sabe? O lado oficial das coisas não funciona dessa maneira. Não é assim, gente, tá? Existe todo um protocolo que se cumpre para o convite. Com isso, o Alexandre de Moraes, então, tá, deu então a sua resposta, né? Olha só, a primeira resposta de Moraes ao pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump. Investigado no inquérito da tentativa de golpe, prestes a tornar réu, ex-presidente está proibido de viajar para fora do país. Tá certo? O ministro Moraes, então, do Supremo, deu ontem, no sábado, uma primeira resposta ao pedido feito pela defesa de Bolsonaro para que o ex-presidente seja autorizado a comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito, o Trump.
marcada para o dia 20. Tá. Então, a resposta, né, investigado no inquérito da tentativa de golpe prestes a se tornar réu, Bolsonaro teve seu passaporte retido, tá? Isso aqui é o histórico que a gente já sabe. E aí, na última quinta-feira, Bolsonaro informou que recebeu o convite, né, de Trump através do seu filho Eduardo, eu falei o Carlos Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro. E aí é da forma como eu disse aqui para vocês, tá? Até agora não se tem uma coisa mais formalizada, porque o Alexandre de Moraes, assim que ele tivesse acesso, né, o que o advogado de defesa entregasse lá, sabe, aquele convitinho, aquela coisa mais bonita, mais, sabe, assinada, pelo menos por uma instância, tá, ligada ao Trump, de que o Bolsonaro seria então um convidado para comparecer, ele iria ainda passar isso daí para a Procuradoria-Geral da República dar o seu parecer. Então, a coisa não é tão simples como se imagina. Mas o que acontece é que até o momento não aconteceu isso que foi exigido pelo Alexandre de Moraes. Portanto, acredito que é mais ou menos um pouco definitivo. A gente não sabe se tem mais chances aí, né? Mas definitivo de que Bolsonaro, portanto, não poderá comparecer, né, no dia 20 de janeiro, a posse lá daquele homem que ele adora, né, que é o Donald Trump, tá certo? Seus filhos dizem que irão, tá certo? E muita gente diz assim, que o Bolsonaro na realidade vai assistir a posse do Trump pela TV. Pela TV, né? Vamos ver, tá bom, pessoal? Essa é uma das notícias que eu queria trazer aqui para vocês.